Olá a todos, me chamo Pedro de Michele, sou de Fortaleza que fica no Ceará. Sempre adorei a vida no campo e quando podia estava na casa de uma tia, que morava no interior, cercado por plantas e animais. Acordar com o canto do galo ainda escuro, aquele cheiro de mato verde que arde nas narinas logo pela manhã, aquilo tudo me encantava, parecia um sonho. Mas assim como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. E foi esse o caso. Minha tia adoeceu e infelizmente faleceu. E o lugar onde passava todas as minhas férias foi abandonado e logo depois vendido. Todas as lembranças, sentimentos, parece que foram juntos com ela. Depois disso, nunca mais tive contato com a vida no campo, até que conheci a minha esposa, que até então era só namorada, e ela tinha parentes no campo, onde tive a chance de voltar a ter o contato com aquilo que mais gostava. Sempre que estava planejado para irmos ao campo, para visitar os parentes da minha namorada, meu coração se alegrava e adorava o contato com as pessoas do local. Pessoas de linguajar e modos simples, mas muito gentis e bons de conversa. E parecia que também gostavam de mim, pois adorava escutar suas histórias de vida, causos e relatos de coisas que instigam o imaginário, coisas que vão além da compreensão, da lógica. Certa vez, já casado e com minha primeira filha, ainda recém-nascida, fomos passar uma temporada maior no nosso sertão, no que julgamos ser o melhor para a criança. E vida no interior, a rotina é diferente da cidade. Lá as pessoas dormem cedo e acordam cedo também, ainda de noite para a lida diária. E foi em uma dessas mudanças de rotina que tive uma das experiências mais estranhas da minha vida. Certa vez, por volta das 4:30 da manhã, vi meu cunhado sair para o roçado. Então, entediado e sem muita coisa para fazer durante o dia, pedi-lhe para o acompanhar. Ele disse tudo bem, então vamos. Mal sabia eu que me arrependeria amargamente. Então saímos para esse bendito roçado, que ele disse que era bem pertinho. Acho que ele tem que mudar o conceito do que é bem pertinho. Andamos de carroça por volta de uns 50 minutos, e ao chegar no local, fiz a minha primeira caquinha. Ele me pediu para segurar o animal que servia para puxar o equipamento, para poder arar a terra. No que ele me deu o animal, por algum motivo, ele me estranhou. Puxou os arreios e saiu no galope pulando as cercas. Nisso tudo foram mais de 40 minutos para pegar o animal. E para quem não é do Ceará, aproveitar a sombra da manhã é tudo, pois o sol não alivia. Por volta das 10 da manhã, minhas costas não aguentavam mais. Queimava que formigava, mas aguentei firme e terminamos o dia. Só que aquele dia cobraria seu preço. Por volta das 6 da tarde, não me aguentava em pé. Tomei um belo de um banho gelado de cuia e nem jantei, pois logo fui dormir. Dormi feito uma pedra, só que a noite parecia não ter fim. Dormi tanto que quando acordei ainda eram 2:50 da manhã. Então levantei. Na época, ainda tinha um péssimo hábito de fumar. Abri a porta dos fundos bem devagar e mesmo assim ainda fez aquele barulho de fechadura, que não é lubrificado desde a época da fábrica. Por sorte, ninguém acordou. Incrível que antes de abrir a porta, percebi que uma luz passava por debaixo dela e também pelas frestas, como se fosse a luz do dia. Ao sair, me deparei com aquela lua incrível, que deixava as estradas de areias tão brancas e visíveis que se podia ver até onde a vista alcançava, e nada além do som do vento batendo nas árvores, e alguns poucos cachorros que descansavam na proteção de um enorme cajueiro. Tirei os fósforos do bolso e antes de acender o cigarro, dei algumas batucadas, como se fora o grande Cartola. Acendi o cigarro e no meu momento de prazer, contemplei tudo ao meu redor. Aquele lugar que parecia ter parado no tempo, poucas casas e a natureza que parecia desconhecer qualquer vestígio humano. Não fosse as poucas casas e postes que havia no lugar. Em certo momento,
percebi um dos cachorros que há pouco dormia levantar a cabeça e as orelhas e grunhir de forma ainda baixa, mas constante, em direção à mata que tinha mais à frente. Lembro-me de não dar muita atenção e chamar o pobre animal de estúpido. Pouco tempo depois, já não era apenas um, mas todos os cachorros que estavam latindo eufóricos e de maneira frenética. Foi quando ouvi um outro grunhido, que se diferenciava dos demais. Era muito mais alto. Foi quando voltei a desviar o olhar para os cachorros que vi algo preto, coberto de pelos que se engalfinhava com os demais cachorros, no que parecia ser uma briga de todos contra um. Em certo momento, o animal se desvencilhou dos cachorros e veio correndo em minha direção, num correr que nem era em pé e nem de quatro patas. Passou por mim em uma grande velocidade, com um rastro de cachorros atrás dele e uma nuvem de poeiras que parecia aquelas que se vê em desenhos animados. Entrei em casa sem entender nada, muito assustado. Lavei os pés e voltei para a cama. Uns 2 dias depois, estávamos na calçada em frente à casa conversando. Foi quando o assunto pegou no rumo de causos e lendas. Quando um senhor sisudo, fala mansa, usando uma bengala e um chapéu, sandálias de couro e camisa branca, cordão com o pingente de uma santa que parecia ser da Igreja Católica, julgo eu, aproximou-se e deu boa noite. Alguém da casa o ofereceu café. Ele prontamente aceitou e ficou escutando a conversa enquanto terminava o café. Em determinado momento, eu lembrei do ocorrido acontecido comigo 2 noites antes. Então contei o caso para os presentes. E este senhor pigarreou a garganta, como quem pedisse a permissão para falar. Todos os olhares foram para ele. E então o senhor contou que havia visto algo parecido com o que eu havia acabado de contar. Disse ele: uma noite dessas, fiquei observando o pessoal do bar do Bajá, jogando sinuca, e conversa vai, conversa vem, não viu tardar 10 horas. Noite clara como essas, é bom de andar. Olhei o relógio e faltavam 15 minutos para 1 da manhã. Eu disse: vou embora. Olhei para o Bajá e falei: me dê mais um trago e some quanto eu devo, por favor. Paguei minha conta, tomei meu trago, dei boa noite a todos e subi no cavalo. Então parti para o trajeto de 30 minutos. Fomos na calma, como quem não tem pressa para chegar. Em determinado ponto da viagem, o cavalo ficou arrédio, inquieto, refugando e virando a cabeça para trás, como quem quisesse voltar. Valei-me de cipó para ver se dava jeito no animal teimoso. Desci e tentei acalmá-lo. Então ele refugou a tentativa, o que me jogou ao chão. Ainda reclamando e tirando a poeira do corpo, levantei o olhar em direção ao lugar da onde eu morava, que já dava para ver as poucas luzes. Foi quando pulou na minha frente essa figura grotesca, de pelos negros, rosnando e com os joelhos que pareciam estar virados para trás, e um cheiro de carniça horrível. Peguei a faca que sempre carregava comigo e esperei uma reação da criatura, que pulou por cima de mim, e eu tentando golpeá-la, sem êxito, pois nunca na minha vida havia visto criatura tão rápida. Se esgueirava de todos os meus golpes. Já cansado e muito ofegante, não sabia o que fazer. Foi quando, por algum motivo, a criatura se embrenhou para dentro da mata, e eu, na adrenalina à flor da pele, apenas observei a criatura pulando uma cerca de quase 1,5 m, com uma facilidade muito grande. Passando tudo aquilo, parei por alguns instantes, tentando entender o que tinha acontecido, olhando para o vazio e buscando em minha mente algum sentido. Me atentei no cavalo e saí a procurá-lo, mas em vão. Fui para minha casa, em um misto de euforia e medo também, com a faca ainda em punho. Depois do relato do calmo senhor, me veio um calafrio, um medo. Mesmo relutando em minha cabeça, sabia que tinha me deparado com tal criatura, que o calmo senhor a chamou de lobisomem.
Hoje vou contar um relato de um rapaz chamado Vitor, morador da cidade de Andradas, Minas Gerais. Ele começa dizendo que na véspera do Natal de 2022, em um sábado, ele estava indo com seu Fusca azul passar a ceia na casa da namorada, que mora em um sítio afastado da cidade, que fica nos arredores da Pedra do Elefante. Como ele iria percorrer meia hora de estrada de terra, ele saiu às 21 horas de sua casa e foi tranquilo como fazia em todos os finais de semana. Era lua cheia, a estrada estava clara e ele acelerou para chegar mais rápido, porque ele sabia que lá na frente ele iria gastar mais tempo porque haviam várias porteiras entre sítios e fazendas no caminho. Vitor conta que sempre foi um cara corajoso. Ele cresceu em Andradas e nunca foi supersticioso com nada. Já havia feito aquele trajeto muitas e muitas vezes e nunca tinha encontrado nada que o fizesse sentir medo. Mas, naquela noite, foi diferente. O rádio do carro estava sintonizado na 89 FM, a Rádio Rock. E, por 10 minutos, a viagem seguiu tranquilo, só ouvindo rock e pensando na namorada. Mas tinha alguma coisa errada. Ao olhar algumas vezes pelo retrovisor, ele começou a ter a sensação que estava vendo alguma coisa seguindo o carro. E quando fixou os olhos para ter certeza, viu que era um vulto escuro, a uns 8 metros de distância. E aos poucos, ele foi tentando entender o que era. E quando foi entendendo, seu coração foi gelando. E ele, sozinho naquela estrada, começou a ficar com medo, porque aquele vulto foi chegando mais perto, mais perto, mais perto e mais perto. Era alto como um homem, mas, ao mesmo tempo, era igual a um lobo, e estava correndo na mesma velocidade do Fusca. Ele pisou no acelerador, mas não sabia o que era aquilo, mas sabia que tinha que correr. Se ficasse olhando para o retrovisor, ele iria acabar capotando o carro, e por várias vezes isso quase aconteceu. Dirigir em estrada de terra naquela velocidade era loucura, mas ele decidiu acelerar mais e logo ele já estava quase 100 por hora. Seu Fusca já estava começando a apresentar falha na aceleração, e ele diz que nunca sentiu tanto medo na vida. Aquela coisa começou a rugir e com os pensamentos a mil, ele começou a lembrar das histórias que tinha ouvido os idosos contar sobre lobisomens. Lembrou de filmes que já tinha assistido. E era insanidade pensar nisso. Ele estava cursando medicina. Era um cara extremamente racional. E naquele momento se pegou pensando e acreditando em lobisomens. Mas foi a única coisa que ele conseguia pensar. Aquilo só podia ser um lobisomem. Era um lobo andando em pé com quase 3 metros e correndo na mesma velocidade do carro. Um homem comum não conseguiria fazer aquilo. Logo, ele avistou a porteira do sítio da namorada. A sorte é que a sua namorada tinha combinado com ele que deixaria a porteira apenas encostada para que ele entrasse. Ele parou e a criatura também parou. Ameaçou atacá-lo com suas garras enormes. Rodeou o carro, seus passos eram pesados e ficou ali, rosnando e uivando. A qualquer momento, com um único ataque, Vitor sentiu que ele poderia quebrar os vidros do carro e seria seu fim. Então, ele foi lentamente encostando o para-choque na porteira e foi indo devagar com o carro. E ela foi abrindo. Então, ele acelerou levantando uma nuvem de poeira e entrou no sítio como um raio. E o lobisomem não o acompanhou. Ao ser recebido pela namorada e sua família, ele inventou que tinha sido perseguido por um carro com pessoas embriagadas e por isso chegou em alta velocidade no sítio. O pai da moça insistiu e fez uma ligação para a polícia solicitando apoio naquela noite. Mas Vitor
sabia que os policiais não iriam encontrar nada. Vitor continua visitando sua namorada, mas nunca mais foi lá tarde da noite. Todos os fins de semana ele sai às 6 horas de sua casa, dorme na casa da namorada, mas à noite ele não anda mais ao redor da Pedra do Elefante. Mas eu penso numa coisa. Por que você acha que tantas pessoas no mundo afirmam terem visto lobisomens? Seria apenas a imaginação? Olá, meu amigo Sam e inscritos do canal. Venho aqui mais uma vez para contar outro relato. É um prazer enorme poder contar nossos relatos, coisas que fazem parte da história do nosso povo, do nosso lugar, nossa cultura nordestina ou brasileira. Sou Edson, moro em Mucururé, uma cidadezinha do interior baiano, a 500 quilômetros da capital, Salvador. Moro na zona rural, em um povoado, onde inclusive o povo já presenciou muitos casos de lobisomem. O que irei contar aqui aconteceu com minha tia, que mora perto da minha casa. Já contei outro relato sobre o que aconteceu com ela no canal através do desconhecido, do nosso amigo Hendrik. Ela vivenciou duas situações com esse bicho. Como disse, uma já contei no canal do nosso amigo Hendrik, e outro contarei no seu canal. Bom, vamos para o relato. O esposo da minha tia era pedreiro, hoje é idoso e aposentado. Certa vez, ele viajou a trabalho, e minha tia ficou com seus filhos em sua casa. Logo a noite chegou. Era uma noite de lua. A lua clareava muito bem. O céu estava limpo. O claro da lua estava como o dia. A noite estava um grande silêncio. Alguns dos meus irmãos brincavam na frente da casa, com uma prima, a filha de outra tia, que morava a uns 300 metros da nossa casa. Bem, na casa da minha tia já estavam trancados, prontos para dormir. Mas nesse dia, uma das filhas da minha tia, a mais nova, estava muito doente. A menina não havia jantado. Então minha tia pediu aos seus filhos, os mais velhos, no caso o menino e uma mocinha, que fosse assar uma carne para ela fazer uma comida para a irmã que estava doente. O fogão de lenha ficava embaixo de uma latada e cercado por uma cerca de madeira, que tinha uma cancela, dando acesso para outra cancela bem grande, que ficava atrás da casa, onde plantavam palmas, planta usada para alimentar os animais no tempo de seca. O fogão de lenha ficava embaixo dessa latada, só que do lado de fora, para a fumaça não petrejar dentro da casa. Isso era muito comum nas casas naquele tempo. As pessoas faziam uma latada e cercavam, porque se fosse cozinhar à noite, evitaria que o vento apagasse o candeeiro. Se chovesse, não apagaria o fogo. E cercavam para proteger dos animais da mata, no caso raposas ou algum outro animal. Meus primos saíram com a carne numa bacia pequena. Puxaram as brasas que ainda estavam acesas, cortaram a carne e colocaram no espeto para assar. A carne estava assando. Foi quando de repente, um dos meus primos percebeu um bicho negro, caminhando lentamente, sorrateiramente na sombra da cerca. Ele vinha como uma onça se preparando para atacar sua presa. Então um diz para o outro: "Você viu aquele bicho preto? Ele está vindo na sombra da cerca para cá." Mas eles ainda não correram. Ficaram ainda ao redor do fogo esperando a carne assar. E não demorou muito, quando de repente eles se depararam com aquele bicho feio e grande que estava de pé, em frente à cancela.
O maldito estava pronto para atacar. Agora era só pular a cancela e vir em cima deles. Ao ver aquela cena de horror, aquele monstro pavoroso, eles correram apavorados para dentro de casa, batendo e fechando a porta imediatamente. Minha tia quis saber o motivo daquela gritaria, daquele escarcéu, e eles disseram: Mamãe, vimos um bicho horrível em frente à cancela, pronto para entrar. E logo eles ouviram passos do bicho que tinha entrado na cozinha da casa. O medo tomou conta de todos e minha tia disse assim: Alguém vá na janela da frente da casa ou na área e chame meu irmão. Esse lobisomem, sabendo que estamos sozinhos, pode querer entrar dentro de casa e nos atacar. Ouvimos a voz trêmula do meu primo: Tio, vem aqui, tem um lobisomem no cercado da casa. Traga sua espingarda. Imediatamente meus irmãos que brincavam na frente da casa, junto com minha prima, entraram para dentro de casa correndo. Meu primo falou e logo fechou a janela. Meu pai pegou sua espingarda, junto de alguns cartuchos, e se dirigiu à casa da minha tia. O bicho, quando escutou a voz do meu primo e a voz do meu pai, que disse que já estavam indo, correu para o cercado grande, fazendo barulho na cancela. Meu pai, quando chegou lá, apenas ouviu os passos pesados do bicho, correndo procurando um lugar mais baixo da cerca para pular. Depois que o bicho correu e foi embora, tudo silenciou. Minha tia e meus primos se sentiram aliviados e todos foram dormir. E a carne que estava assando, essa queimou, virou torrão. A minha prima, que estava doente, dormiu com fome naquela noite. Esse foi mais um relato. Muito obrigado, Sam, por contar meus relatos. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.